Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre gestão de malhas de controle. Sou Bruno Belanda, da Intelup, e hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre gestão eficiente das malhas de controle, que podem trazer ganhos significativos para a indústria, qualidade, eficiência energética e redução de perdas. Mas o que é uma malha de controle na prática? Ou, simplificando, um controle automático. A gente pode fazer uma analogia com o piloto automático de um carro. Você ajusta a velocidade que você quer no seu carro. Nesse caso, essa velocidade dentro do padrão de controle, ela é o set point. O sensor, então, ele percebe a velocidade real que o carro está, nesse caso. Essa seria a variável de processo. E a central eletrônica do carro acelera o motor, que é a variável manipulada, para aproximar os dois. Então, por exemplo, você está numa pista, define o set point de velocidade a 120 km por hora, o carro está a 100, o carro automaticamente vai acelerar até se aproximar ali dos 120 km por hora. Quando ele se aproximar, ele vai parar de acelerar, então, e dosando a aceleração para que a velocidade seja mantida. E por que isso é importante na indústria? Então, hoje, todas as plantas industriais, desde manufaturas à indústria de processo, elas trabalham com controles automáticos, elas adotam as malhas de controle para esses controles automáticos, e o controle automático ele funciona para produzir com qualidade constante, garantir segurança operacional e economizar energia e insumos. Porque quando o controle é manual e você tem diversas pessoas operando, cada pessoa pode operar de uma maneira. Então, com isso, a gente não tem nenhuma garantia de qualidade, né? Cada operador ali, empiricamente, vai fazer o controle com o que ele acha melhor, né? Pode ter também problemas de segurança, já que para aumentar a velocidade da operação, da entrega ali dos produtos finais, o operador ele pode burlar algumas questões de segurança. Com o controle automático isso é tudo intertravado. E no fim, realmente a gente tem uma economia muito maior com controles automáticos. E aqui alguns exemplos de malhas na indústria, né? Então, é uma convenção o uso de algumas siglas para malha de controle. E aqui algumas das malhas mais comuns que nós encontramos, principalmente na indústria de processo, né? Nas usinas de açúcar, etanol, energia, biogás, biodiesel, mineração. Então, a gente tem numa usina de açúcar, etanol, energia, por exemplo, que é um dos nossos core, a gente tem ali por volta de 120, 130 malhas de controle, que são as principais da planta, né? E fora isso a gente tem ali centenas até milhares de malhas de controle auxiliares. E a gente tem para cada controle uma nomenclatura específica. Então, quando a gente está falando em controle de pressão, que inclusive é o que está aqui exemplificado ao lado, o controle de uma pressão de uma caldeira de biomassa, por exemplo, a gente chama esse controle de pique, né? Então, no caso de uma caldeira de biomassa, exemplificando aqui, trazendo já para o mundo industrial, além daquela analogia do controle automático do carro, o que nós temos? Nós temos aqui a medição da pressão de vapor. Então, a biomassa ela cai dentro da caldeira, ela é incinerada, com isso ela aquece um balão, esse balão ele está cheio de água, ele gera ali vapor. Então essa pressão de vapor ela tem que ser mantida constante, ali a 21 quilos, a 62 quilos, depende do tipo de caldeira que cada planta possui, né? Mas geralmente essa pressão aqui ela é alta pressão nas indústrias de processo, né? Acima ali de 42 quilos. E existe uma medição dessa pressão. Com base nessa medição, existe um controlador que ele faz então a alimentação de ar combustível de acordo com o set point que o operador insere no sistema de automação. Então, se o operador
desejar aqui uma pressão de 42 kg, ele vai inserir esse set point e o controle automático ele vai trabalhar para que, alimentando com ar combustível, essa pressão aqui se mantenha a 42. Então a pressão está em 40, o controle automático ele vai perceber essa diferença e vai alimentar mais ar combustível. A pressão está em 45, o controle automático ele vai diminuir um pouco essa alimentação para que chegue ao set point que o operador inseriu no sistema. E esse conceito é usado para todos os tipos de grandeza. Então a gente tem também para controle de temperatura, para controle de vazão, para controle de nível, para analisadores. Então eu quero que a minha linha ela sempre entregue um Brix, ali principalmente quando a gente fala de açúcar e etanol. O Brix é uma variável bem importante, né? Eu quero que entregue um Brix de 15 graus ali. Então o controle ele vai automaticamente dosar caldo ou dosar água para atingir esse Brix aqui dentro do contexto da operação. E esses controles automáticos eles usam como base, em sua maioria, o algoritmo chamado PID. O PID ele já é um algoritmo bastante consolidado, foi desenvolvido ali na década de 20, 1930, e ele funciona da seguinte maneira. Então, você tem aqui o set point, que é aquela indicação dentro de uma malha de controle do que tem que ser alcançado. Ele vai ter então a variável de processo, que é o valor real do processo que ele está sendo aplicado, e com base nesse valor aqui, diferença, qual a diferença entre o que eu desejo versus o que eu tenho, ele vai atuar então de 3 maneiras para minimizar esse erro, para manter o processo dentro do set point estabelecido. Então, ele age ali no fator proporcional, fazendo uma correção imediata. No fator integral, ele corrige erros acumulados no tempo. E o fator derivativo é um fator de antecipação. Então, ele reage a tendências. Trazendo novamente o exemplo mais palpável aqui no dia a dia, para quem tem menos contato com a indústria de processo, ensina da direção de um carro, controle automático de velocidade, o fator P ele seria então essa correção mais rápida, né? Então imagine que você programou o carro para andar a 100 por hora e o carro ele está agora a 90. Então o que o proporcional ele vai fazer? Ele vai acelerar o carro de uma maneira rápida para tirar essa diferença de 10 km por hora. Então, quanto maior a diferença, mais ele vai fazer esse grau de aceleração, né? Então, se tiver o carro, por exemplo, a 80 e você colocou a 100, ele vai acelerar bastante até chegar ao 100. Provavelmente ele vai passar do 100 e aí ele vai se autocorrigindo ali de acordo com o erro. O integral, ele trabalha ali ao longo do tempo. Então, imagine que você está numa subida leve e você colocou o carro para set point ali 100 por hora. Mas o carro ele vai atingir ali 98, 97, ele não vai chegar exatamente no 100. Então, o integral ele vai somando esse erro e ele vai aumentando o acelerador aos poucos. Ele não é um termo como proporcional ali que já vai dar um grau alto no controle, né, que vai fazer uma aceleração alta. O integral ele vai servir para corrigir esse erro ao longo do tempo. E o derivativo ele vai funcionar ali como uma maneira de prever uma tendência, né? Então, se teve uma queda muito rápida ali do set point para o valor real, por exemplo, a gente vai ter uma correção pelo proporcional, mas o derivativo ele já vai perceber também essa mudança e vai começar a fazer pequenas acelerações para que haja uma antecipação, né? Então, trazendo aqui para esse contexto do carro, é como se ele conseguisse observar que a gente está entrando numa rampa muito alta, né? Numa subida, ou ao contrário, né? Fazendo ali o inverso, né? Quando
a velocidade começa a aumentar muito, ele vai perceber que isso é uma descida ali numericamente, né? O erro vai começar a aumentar muito rápido e ele já vai fazer uma desaceleração um pouquinho maior. Então, trazendo para o mundo real, esses são exemplos ali de como funciona o PID, que é um dos controles mais usados ali no chão de fábrica, tá? Mesmo indústrias que tenham já adotado tecnologias de inteligência artificial, controle fuzzy, controle de redes neurais, RTO, todos esses controles eles atuam, no final das contas, em cima de um PID, né? O PID é o elemento final do controle lá, é o que está no chão de fábrica realmente fazendo essa manipulação ali dos atuadores, né, dos sensores. Então é bastante importante entender esse conceito até para a gente entender que o PID ele é equivalente na indústria a uma malha de controle. Tá? E aqui a ideia é a gente agora ir para uma simulação de fato, né, de como funciona um controle automático e de como dentro das ferramentas da Intelup a gente pode fazer uma gestão desse controle automático. E por que é importante fazer uma gestão? Porque apesar do nome ser controle automático, ele ainda tem essa característica de ser ali alimentado ou ligado e desligado por um ser humano, né, que é o operador. Então, mesmo que o controle ele haja de uma maneira direta, ele vai ter ali uma intervenção do operador para colocar o set point, ou até o operador ele tem a função também, em alguns casos, de desligar esse controle automático e atuar de uma forma manual no processo, quando o processo está passando por instabilidade muito forte, né? Ou quando eu estou no início de produção, ou quando eu estou no fim de produção, ou em casos específicos, né? Então o operador hoje ele tem esse poder, né, de desligar o controle automático, mas isso não é recomendado. Então a Intelup desenvolveu um módulo, uma ferramenta que permite aos gestores, aos engenheiros, aos analistas ali de processo identificarem dentro dessas centenas de controles automáticos que existem numa planta, qual controle ele está sofrendo muita intervenção, sendo passado para manual, qual controle ele está também desconfigurado, digamos assim, porque o PID ele também tem ali uma sintonia fina que pode ser feita para que ele opere de uma maneira ideal. Então, com esse módulo que a Intelup desenvolveu, que a gente chama de GMC, Gestão de Malha de Controle, a gente consegue dar a visibilidade de todo esse processo ao engenheiro, ao gestor, para que ele atue ali de forma proativa, fazendo treinamento de operadores, fazendo ajustes nos PIDs que estão desconfigurados e assim por diante. Aqui nós temos um simulador de malha de controle, simulando um processo de uma caldeira de biomassa. Então a gente tem aqui o set point em 15, tem o controle já estabilizado ali, a PV próxima de 15, a MV com pouca variação, porque como vocês podem ver aí, o set point está próximo do valor real. Se eu mudar o set point para 20, o que aconteceu? O erro aumentou, porque o valor real estava em 15, então tem um erro aí, uma diferença de 5, e automaticamente o PID ele já ali no proporcional ele corrige esse erro, tá? Então ele já dá um ganho ali na MV, joga a MV para 100 e com isso o erro ele vai diminuindo. Então no caso aqui, simulando um processo real ali de uma caldeira, como se a gente colocasse um novo set point ali e a caldeira ela tem que ser mais alimentada com biomassa e ar ali para que ela atinja esse novo valor de pressão. Então aumentando o tempo aqui, dá para perceber como o controle age. Vocês podem ver que o erro ele vai diminuindo e a PV, que é a variável de processo, ela vai encontrar com o set point. Que é o que acontece ali na vida real também, certo? Fora
esse item aí do setPoint, o que dá para fazer no controle automático é também a gente trabalhar com sintonia, onde cada termo proporcional, integral, derivativo, eles podem ter ali ajustes para serem mais agressivos, né, que é o KP, KI e KD. Então, se eu quiser, por exemplo, que quando eu mudo setPoint, aqui novamente para 15, que o termo proporcional ele seja mais agressivo, que ele alcance ali o setPoint mais rapidamente, a gente pode mudar aqui a sintonia que a gente chama do PID. Tá? Existem algoritmos ali para calcular qual que é a melhor sintonia para cada tipo de processo. E é um dos itens aí também que dentro do módulo de gestão de malhas a gente consegue identificar, consegue gravar ali quando foi feita a sintonia. Né? Então vocês podem ver aqui ó, que o controle já está também diminuindo a MV, no caso aqui teórico, né, diminuindo a alimentação da caldeira. Se eu aplicar aqui uma sintonia diferente, ele vai ser mais agressivo, ele vai diminuir mais a alimentação, né, para alcançar o setPoint ali mais rapidamente. Então, no dia a dia ali de quem é engenheiro de automação, até dos operadores que têm acesso a essa sintonia, eles vão ajustando esses parâmetros do PID para que o controle fique mais ali responsivo dentro do processo industrial. Vou aumentar aqui novamente o tempo, só para demonstrar que o controle ele automaticamente ele faz essa manipulação ali da MV, né, da variável manipulada, no caso seria a alimentação da caldeira, para chegar no setPoint. Quando eu aumentei o setPoint, ele aumentou a alimentação, porque é um controle proporcional. Quando eu diminuí, ele também diminuiu a alimentação. Então ele saiu ali da MV de 100, agora para 75, para estabilizar esse controle automático. E dentro do processo de produção real, é assim que funciona. Esse simulador ele tem essas variáveis disponibilizadas em OPC. Então, com isso, a gente consegue ler automaticamente essas variáveis com o nosso coletor. Né? Então, aqui eu tenho configurado o coletor para enviar dados para o nosso demo dessas variáveis simuladas aqui. E a gente consegue configurar que ele vai ler desse servidor OPC, né, onde estão essas variáveis, e ele vai enviar então para os respectivos tags dentro da plataforma. Aqui ele está coletando a cada 10 segundos, mas essa é uma definição que pode ser feita aí em conjunto com cada cliente, de acordo com o nível de criticidade de cada PID, cada malha de controle. Agora, acessando a plataforma, para demonstrar, a gente pode fazer o login aqui. Na parte de configuração, a gente tem então os tags. Nesse caso é um controle de pressão, então ele é um PIC. E aqui a gente tem, né, os tags automático, manual, setPoint, variável de processo, variável manipulada. E são tags aqui na plataforma do tipo automação, porque ele recebe o valor automaticamente lá da automação via OPC. Certo? Aqui também a gente consegue configurar a malha de controle em si. Então, consegue dividir as malhas de acordo com o processo que elas atendem. Nesse caso aqui, processo e utilidades. Até para fazer uma separação ali lógica, né? E aqui um exemplo até de um parceiro, onde a gente dividiu as malhas de uma usina em caldeiras, centrifugação, cozimento. Então esse é um caso inclusive real aqui de um cliente, tá, com um parceiro. E dentro da malha a gente tem como cadastrar o nome, a descrição, que a gente chama de mnemonia, que é o código técnico da malha, e relacionar qual tag representa qual entidade dentro da malha, né? Qual é o setPoint, qual é a variável manipulada. O modo de operação, se um representa automático, 0 manual, pode ter também remoto, local. Percentuais em automático manual, aqui a gente cadastra também umas referências para depois ter os relatórios, né? Para saber ali graficamente
o percentual automático manual, se está bom ou ruim, médio, e também o desvio padrão, que é o que representa ali se a malha está bem configurada, né? Variabilidade ao redor ali da média. A gente consegue ter os dados aí de cada termo do PID via análise de processo, verificar esse histórico, então, do dia, do mês, da semana. Então aqui eu coloquei, por exemplo, só a PV, né? Agora eu posso colocar aqui também a MV, até para ver as duas ao mesmo tempo, dentro do histórico. Tá? E aqui a gente tem, como feature na Intelup, a gente consegue cadastrar atalhos. Né? Então aqui eu cadastrei todos os termos da malha do PID para a gente poder verificar dentro do dia como cada termo ali se comportou. Tá? Então, se a malha estava em automático, se estava em manual, quanto estava o set point em relação à variável de processo. Então, tudo isso fica no histórico da Intelup aqui. Então, a gente pode olhar isso no dia anterior, no dia atual. Tá? É a ferramenta mais exploratória, onde se pode ver aí ponto a ponto do comportamento da malha de controle. A gente pode também criar eventos, né, com a malha de controle. Então, eu quero saber aqui, criar um evento para identificar sempre que a malha passa para manual. E com isso a gente tem vários gatilhos. Né? Então, se uma malha crítica passar para manual, eu quero receber um e-mail. Então, é possível fazer isso dentro dos eventos. E aqui, nesse exemplo, a gente identifica quando essa malha aí de pressão ela passou para manual. E como isso é cadastrado? É bem simples também, né? Então a gente pode nomear um evento aqui, alerta automático manual do PIC, e usar condições de referência. Então quando o tag automático manual está menor que 1, está zerado, inicia o evento, e quando ele for para 1, finaliza o evento. Como são tags normais, a gente pode fazer todo esse trabalho dentro da plataforma. E aqui na seção de malha de controle, a gente pode então ver estatísticas específicas da malha de controle em si. Então, no caso aqui da pressão de caldeira, o que está sendo simulado, né? A gente vê ao longo do dia, vê ali estatísticas, né? Tempo de permanência automático e manual. Tá? Então, nesse dia, por exemplo, 70% do tempo trabalhou em automático. Aqui a gente também tem a confiabilidade. O que é a confiabilidade? Quanto eu tive de desvio ao redor de set point ao longo do dia. E aqui turno a turno, né? Ou seja, como cada turno atuou, qual turno manteve o controle automático operando da melhor maneira. E também o modo de operação, né? Quais turnos operaram mais em automático, que é o mais recomendado. Então, no caso aqui, o turno C foi totalmente automático e os demais a gente teve ali algumas intervenções em manual. Então, aqui nesse menu a gente vê por malha esse desempenho e a gente consegue ver dentro de cada setor, né, como a gente já viu lá no cadastro, como estão as malhas em função do tempo, né, quanto tempo ela trabalhou automático dentro do período, e também o desvio padrão. Então, se ela se manteve estável ou não dentro do período ali de consulta. Aqui trazendo novamente um caso real, né? A gente tem aqui por setor, então o setor de caldeiras, eu posso ver todas as malhas relacionadas, né? Ou da moenda, por exemplo, numa usina de açúcar etanol energia. Dentro desse dia, quais malhas trabalharam aí mais em automático? E quais são as variações ao longo do período? Aqui também destilaria, só para dar um outro exemplo. Então, é uma ferramenta que com poucas configurações a gente já consegue fazer um trabalho ali que o analista de automação e engenheiro, usando um Excel da vida ou até um Power BI, teria que fazer muitas compilações de dados para chegar nesses resultados aqui. Tá? E além disso, a gente também consegue compilar dashboards para
ter mais detalhes das malhas. Então, a gente tem aqui como colocar, né, num dashboard, um dashboard específico só para a malha de controle que a gente está querendo, né? Então, a gente tem aqui os valores de cada termo, né, e tem como fazer cálculos também, criar variáveis de cálculo, como é o caso aqui do percentual automático. Então, essa é um tag calculado, onde a gente tem uma função específica da plataforma, o FCM, que a gente consegue informar a mnemonia da malha e ele automaticamente já traz ali o valor, nesse caso, qual o percentual de trabalho em automático dentro do período. Né? E aqui outro dashboard interessante, que é a gestão por exceção. Então imagina ali, a gente tem 3 caldeiras nesse exemplo, cada caldeira tem 4 malhas mais importantes que a gente está monitorando. Então consigo cadastrar essas 4 malhas e vincular um status com ela. Se tiver alguma coisa errado, eu vou mostrar nesse quadrante aqui. Por quê? Porque dessa forma, se a malha estiver operando bem, automático, com baixa variabilidade, a gente não precisa dar atenção para ela. E pode ver uma usina, uma planta toda no único dashboard, olhando somente as malhas que eu preciso atuar. E além disso, a gente consegue acessar essas informações também no nosso app, Android, iOS. Então basta baixá-lo das lojas, né? A gente consegue fazer login aqui também por QR Code para facilitar. E aí a visão é essa, né? A gente pode acessar o dashboard que eu mostrei ali, ele vai estar responsivo, né? Então você pode de qualquer lugar que tiver ver quais são as condições da malha de controle da sua planta. E também verificar malha a malha ali qual está sendo o desempenho dela. Finalizando então, o que essa gestão de malhas traz como benefício? Quando a gente tem essa observação e essa gestão no dia a dia de quais malhas estão desconfiguradas, operando muito manual, a gente consegue fazer então uma intervenção lá com a equipe de automação, com o engenheiro de processo, corrigir os problemas que venham a existir na malha, que pode ser desde uma operação errada ali, de fato, no chão de fábrica, né, pelo operador, está colocando em manual porque ele acha que controla melhor que o P&D, no caso, né. Pode ser algum instrumento com problema, então se a malha trabalha ali de uma forma com muita variabilidade, a gente pode fazer um estudo melhor ali desse processo para entender se realmente não é um problema de campo, né? Se não é um sensor que está com problema, se não é um atuador que está com problema, né? Principalmente ali casos de P&D, de vazão, de pressão e temperatura, se não é uma válvula que está com agarramento, se não é uma bomba que está com problema. Então, são itens aí que a gente consegue identificar o problema, né, a causa raiz, trabalhar nele a partir de uma gestão melhor, mais ativa aí dos controles automáticos, né, das malhas, dos P&Ds. E fazendo essa intervenção aí com os dados que a gestão de malhas oferece, a gente acaba tendo menos desperdício então na indústria, né, de matérias-primas, de insumo de energia, porque é uma malha em manual ou má configurada, ela vai gerar ali distúrbios no processo, então você pode perder matéria-prima, como no caso ali da caldeira, né, que a gente exemplificou, você pode perder combustível, que no final das contas é algo caro, né? Você pode ter até situações de segurança ali envolvidas, né, se a malha estiver operando de uma forma errada. Então, com essa gestão proativa, a gente consegue ter ali um ganho de eficiência do processo. Consequentemente, estabilidade também, né, com uma gestão melhor de malhas. Você tem menos variação de processo. Isso faz parte até do conceito de controle estatístico de processo, que a gente também tem um módulo ali especialista, né? Então, quanto menor a variabilidade de um processo, quanto mais estável ele está, melhor qualidade a gente também consegue no produto final. Então, no caso ali das usinas, né, melhor cor do açúcar, melhor concentração do etanol, menos perda em vinhaça, flegmassa, menos perda no bagaço, na parte de biogás, de
óleo vegetal, a gente também tem indicadores específicos, né, que representam perdas. Então, com os controles automáticos melhor sintonizados, a gente tem mais estabilidade, melhor qualidade final. Também, até aqui a gente tem que dar um pouco de potencialidade para os operadores, né? Então, às vezes eles não intervêm porque querem, né? Eles intervêm porque realmente o controle está ruim. Então, com as malhas de controle, com os controles automáticos melhor sintonizados, né? Operando ali de forma mais efetiva, eles podem, de fato, focar em atividade de maior valor, né? Conseguem ali focar de fato em operar o sistema como um todo e não ficar ali fazendo um controle de menor nível, né? E além disso, integração com o monitoramento, né? Então a gente já tem ali muitos clientes as centrais de monitoramento, o pessoal já monitora as condições de processo e o módulo de gestão de malha proporciona um item a mais, que muitas vezes é relegado, né, por ter esse trabalho todo envolvido, né, pelos analistas de automação, pelos engenheiros, que é mapear as malhas, coletar os dados, né, estruturar os dados, estruturar os indicadores de malha. Então, tudo isso a gente consegue acelerar a implementação com o módulo de gestão de malhas, porque, como vocês puderam ver na demonstração, ele já está pronto e a gente basta ali fazer alguns cadastros, algumas ativações, que o módulo já fica disponível para uso no dia a dia. Deixo aqui meus contatos. A parte lá de simulação é também o desenvolvimento da Intelup. A gente consegue também enviar para vocês aí que tiverem curiosidade de saber como funciona, ou até de simularem, né, no ambiente de vocês aí alguma coisa. Então, fico à disposição para enviar esse sistema, tá? E quanto à gestão de malhas, é um módulo que está disponível para quem é cliente. A gente tem condições especiais aí para ativação dele, tá? E para quem não é cliente, a gente também consegue fazer aí uma demonstração com a plataforma completa, né, que tem toda a parte lá também de monitoramento do processo como um todo, de controle estatístico de processo, análise de causa raiz. Para usinas a gente tem também ali a parte toda de balanço de massa e energia. Tem também o nosso chatbot Kaema, então deixo aqui os meus contatos para que todos que tiverem interesse possam fazer uma conversa e a gente entender como pode otimizar o processo de vocês. Agradeço muito a presença, participação e até logo. Tchau, tchau, pessoal.